eu exigia que os professores, que ele tinham que conhecer a dificuldade de cada aluno seu, ele tinha que conhecer. Então, quando o aluno estava ficando para trás, o que a gente fazia? Chamava o professor da disciplina dele, disse, meu amigo, esse aluno está com dificuldade, trabalhe ele. Todos têm que andar junto, é uma classe, é um grupo, é um colégio, é um conjunto. Ninguém pode ficar para trás, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo nível, o mesmo QI, tem aqueles que têm dificuldade. Então, a gente precisa investir um pouco mais em quem está com dificuldade. Isso é didático. Não adianta nada. O horário acabou? Bom, meu horário terminou, a minha fala era essa. Meu muito obrigado a todos. Agradecer aqui o Coronel Heber, o Tenente Coronel Vilela, comandante de ensino hoje, a Coronel Kedba, que é uma das pedras fundamentais da instituição lá da minha escola, que me ajudou muito no começo e gosta de educação, é educadora por natureza, aos meus colegas comandantes e a todos os senhores que vieram aqui para entender. E a minha mensagem é, vale a pena e funciona. E parabenizar o presidente e o Davi, por colocar esse projeto, que é um clamor da sociedade, não é só das instituições militares. Isso, educar, eu sempre digo, olha, você quer que a polícia militar tenha paz? Eduque as crianças, que amanhã você não vai precisar correr atrás de bandido. Então, a polícia militar, eles fazem assim, o cara já se formou no crime, já é pós-graduado, mestrado, PhD no crime, aí entrega para a polícia correr atrás, não dá mais. A gente não consegue mudar quando ele já está com essa formação. Então, a gente está trabalhando a base. A polícia militar trabalha a base, porque se você tem a oportunidade de trabalhar a base, amanhã você não vai confrontar com ele. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, Coronel Santos. Nós gostaríamos de convidar a senhorita Naomi Yamaguchi. Ela discorrerá sobre o método Singapura de matemática e sobre o decreto 9.465 e o artigo 16, inciso 12 e 13. Bom dia a todos. Antes, eu gostaria de dar a palavra de 5 minutos ao representante, ao chefe de missão de Singapura, que ele gostaria de falar algumas palavras em inglês e eu vou estar traduzindo para vocês. Eu vos apresento o chefe de missão de Singapura, Sr. Desmond Ang, e ele vai... Não sou tradutora oficial. Muito obrigado por seu convite. Eu não falo português bem, né? Estudei por 6 meses, estudante ruim. Então, por favor, me permite falar em inglês. Perfeito. Muito obrigado. Your Excellencies, Federal Deputy Eduardo Bolsonaro, Federal Deputy Victor Hugo, Federal Deputy General Peter Nelly, distinguished speakers, ladies and gentlemen. Senhores e senhoras, distinguidos palestrantes e os deputados. It is an honor for me to be invited to say a few words at the first Brazilian Symposium on Civic Military Schools. É uma honra eu ser convidada para falar algumas palavras no primeiro simpósio das escolas cívico-militares. As a resource-scarce country, Singapore realized at the very beginning that we would have to rely on our one resource, our people. Como um país com recursos escassos, nós tivemos que nos dar conta que tínhamos apenas um único recurso no qual a gente podia contar, a nossa população. And so education became of great importance to Singapore. Então, a educação se tornou de grande importância para Singapura. For instance, in Brazil, we see that you have placed a strong focus on improving the education system. E a gente vê que aqui no Brasil também vocês estão dando uma grande importância a desenvolver a educação. This gives us a great opportunity for greater mutual cooperation. Essa é uma grande oportunidade para uma maior cooperação mútua. For instance, the National Institute of Education, Singapore, conducted its first teacher training program in Santa Catarina in March 2018
to share our teaching methodology in mathematics and science. O Instituto de Ensino Superior, o Instituto de Ensino de Singapura conduziu em março de 2018 o seu primeiro treinamento de professores em Santa Catarina. So going forward, we see many more opportunities for collaboration with Brazil. E desde então a gente vê muitas mais oportunidades de colaboração com o Brasil. I will just say something very short about our system. Só vou falar uma coisa muito curta a respeito do nosso sistema. The strength of our education system lies in ensuring a strong foundation in literacy and numeracy for our young people. A nossa força para a nossa educação se baseia principalmente na parte da literação, de leitura e matemática da nossa população. These are the building blocks of knowledge upon which all learning is built. Esses são os blocos de formação do nosso conhecimento para todas as matérias. Because research has shown that a weak foundation in literacy and numeracy is linked to high school dropout rates, lower education attainment, and sustained unemployment. Porque esses são os blocos que sustentam a nossa educação, e pesquisas foram feitas e mostraram que pouca literação em matemática e em leitura leva à falta de emprego, a sair da evasão escolar e à criminalidade. É isso, eu não me lembro bem. So this is why we have put a lot of investment in early childhood education in Singapore. Por isso que nós colocamos muito investimento na educação de infância em Singapura. To give every child a good start and the best chance to succeed in life. Para dar a todas as crianças um bom começo e uma boa chance de sucesso na vida. We also develop early intervention programs for students who display weak English and mathematics ability. Também nós fizemos um investimento em crianças bem na idade de infância que apresentassem problemas com matemática e leitura. But we also emphasize the development of soft skills and digital literacy because we know that this is a future and an age of rapid social and economic changes when new jobs and technologies will emerge. Ok, eu vou tentar me lembrar de tudo. Can you repeat, please? Yes. Slowly, like Okay. shorter Yes. sentences. Sorry. We also believe that for the future, where technology is changing all the time, Nós também acreditamos que para o futuro, onde que a tecnologia está mudando o tempo todo, we need to develop soft skills and digital literacy for our students. nós precisamos desenvolver soft skills, são habilidades macias, né? Não são só ciências, e também habilidades digitais nas nossas crianças. Soft skills will include communication and teamwork, Soft skills, essas habilidades mais macias, incluem comunicação e trabalho em equipe, critical thinking, pensamento crítico and cross-cultural skills. e habilidades interculturais. We have incorporated appropriate pedagogical approaches in the teaching and learning of subjects. Nós incorporamos tipos metodológicos, né, para uma aproximação, um meio de trabalho pedagógico para incorporar essas habilidades, Including real-life learning opportunities. incluindo oportunidades de vida real. In all this, we realize that we cannot do it without well-trained and competent teachers. E sem isso, nós nos demos conta que a gente não pode fazer isso sem ter professores confiantes e bem treinados. And therefore, in Singapore, E assim, em Singapura, to employ and keep good teachers, empregar e manter bons professores,
We pay them well and we give them a rewarding and attractive career. Nós os pagamos bem e também damos um plano de carreira muito recompensador. At the same time, in society, we know that today, Ao mesmo tempo, na sociedade, nós sabemos que hoje society values how a person applies knowledge from the classroom in real life. a sociedade ela premia as pessoas pelo que elas usam do conhecimento delas da classe na vida real. And therefore, Singapore is working to strengthen the connection between education and industry. Por isso, a Singapura está investindo na conexão entre educação e a indústria. And we invite industry partners E convidamos parceiros industriais to work with our universities and our polytechnics para trabalhar com as nossas universidades e politécnicas to develop relevant curriculum for the students. para desenvolver currículos relevantes para os nossos estudantes. And one last point, E último ponto, we place great emphasis on lifelong learning. nós damos grande ênfase ao aprendizado ao longo da vida, Because we believe in supporting working adults through continued education and training. porque nós acreditamos no apoio da educação da vida através da continuidade da educação e treinamento. To conclude, Singapore has achieved much in our education system, Para concluir, Singapura alcançou muito no seu sistema de educação, but there is no perfect system. mas não existe sistema perfeito. We continue to adjust and adapt the system Nós continuamos a adaptar e ajustar o sistema to keep up with the changing global circumstances. para nos manter atualizados com as circunstâncias globais. And likewise, even as Brazil learns some of the features of our system, E, desse modo, mesmo se o Brasil aprender algumas das facetas we da believe nossa educação, nós acreditamos that it is important to continue to fine-tune your system that would best meet the needs of the Brazilian citizens. Nós acreditamos que é necessário continuar a colocar, como a gente fala quando o rádio, sintonizar, que é bom a gente continuar a sintonizar as necessidades do Brasil com o sistema Singapura. Thank you, and I wish all of you a successful symposium. Muito obrigada a todos e eu desejo um bom sucesso com esse simpósio. Bem, bom dia. Agora sou eu. Eu sou Naomi Yamaguchi, não sou tradutora especializada, eu sou uma analista intercultural, uma consultora intercultural. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor Davi Souza, ao tenente Davi Souza, criador do projeto de expansão das escolas cívico-militares, que ele trouxe para nós durante a sua época de campanha no ano passado. E também gostaria de agradecer ao chefe de missão de Singapura, o senhor Desmond Ang, espero ser fiel à contribuição, a explicar para vocês a contribuição que Singapura trouxe para o mundo. Então, como consultora intercultural, eu sou especializada em ensinar a expatriados como alcançar credibilidade, colaboração e liderança em novas culturas. Morei em vários países e, como analista cultural, eu estudo as características predominantes em uma nação para que a gente possa explicar os resultados que ela obtém. Tá? Agora, como estrategista, eu sou formada em estratégia empresarial em 3 universidades na França. Eu analiso quais são as características necessárias para que a gente possa alcançar os objetivos que se propõe. E não só quais são as características, mas como alcançá-las. E em 2014 eu tive a chance de conhecer o método Singapura de matemática, e quando eu vi quais eram as competências que o método Singapura dava mais ênfase, eu falei, essas pessoas realmente encontraram o diagnóstico certo
E não só encontraram o diagnóstico certo, como tiveram a competência de criar uma metodologia para que a gente conseguisse para que a gente conseguisse trabalhar essas competências através da educação no novo país, tá? Ou na sua cultura. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre o método Singapura, numa fala do presidente, numa fala do Ministério de Educação de Singapura, a respeito de qual que é a principal competência que eles acreditam ser necessária para um país. Está escrito lá: a riqueza de uma nação do século XXI dependerá da capacidade da sua população em aprender. Eu fiz parte da equipe de transição do MEC esse ano, ano passado, e, como membro da equipe de transição, eu assisti a cerca de 17 reuniões de transição entre a gestão passada e a gestão que acabou ontem do ministro Vélez. Mas, independente disso, gente, o que aconteceu é que teve uma sessão do MEC que eu descobri, que se chama sessão de estratégia. E quando eles falaram que a estratégia do MEC, o maior objetivo do MEC, era ensinar as crianças a aprender, eu falei, vocês estão certos. Correto. Agora, diga-me se vocês têm alguma estratégia para ensinar o professor a ensinar a criança a aprender a aprender? Eu vou repetir. Vocês têm uma estratégia para ensinar o professor a ensinar as crianças a aprender a aprender? Qual a resposta que eu tive? Nenhuma. Claro, né? Porque a gente tem que pensar além. Não é só criar grandes planos e grandes ideias. A gente tem que saber como implantar esses planos e ideias. E eu acredito que o método Singapura, sim, ele trouxe isso. Eu gostaria de falar... Eu vou deixar nosso presidente falar o que ele gostaria para a educação aqui no Brasil. Esse daqui ele falou na visita ao Japão em fevereiro de 2018. Opção, não quer uma pessoa com autoridade, que realmente consiga fazer com que no PISA, em 10 anos, por exemplo, a gente suba 10 posições, no mínimo. Essa é a ideia nossa. Quem sabe até faça um prêmio Nobel, né? Vários aqui. Nós não temos nem nada. Bem, gente, vocês sabem o que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Tá? Ele é feito em 3 matérias: matemática, leitura, ciências. São analisados 73 países, ranqueados, mais de 400 mil alunos no mundo inteiro são avaliados. Tá? E o Brasil, nos últimos 20 anos, tem investido muito em educação. Muito, aumentou muito. Nós tivemos, entre 2000 e 2010, aumentou de R$ 808 de investimento por aluno por ano para R$ 3.580 no ensino básico por aluno por ano. Isso é muito bom, não é? Qual o resultado que nós tivemos no mesmo período para o PISA? O Brasil tem as avaliações de 2003 a 2015, foram 6 avaliações. Em matemática, o Brasil caiu da posição 39ª para a posição 68ª. Caímos quase 30 pontos, 30 posições. Em leitura, caímos de 36ª para a 62ª. E em ciências, caímos de 49ª para a 66ª. 73 países atualmente. Tá? Eu acho que aumentar em 10 anos, 10 posições, a gente precisa, quando chegar lá, dobrar a meta. Né? Mas é possível? Eu acredito que sim, que é possível. Principalmente com a ajuda das escolas cívico-militares, que traz o ensino clássico de volta para as escolas, junto com a evolução da metodologia do ensino de Singapura. Eu acho que isso daí é uma fórmula fatal para a gente alcançar isso. Agora, vamos ver como foi Singapura nas últimas 3 avaliações. Singapura estava em primeiro lugar em matemática e continua em primeiro lugar.
Em leitura, estava em 4º lugar e passou para 1º lugar. E em ciências, estava em 3º lugar e passou para 1º lugar. Ou seja, cravou 1º lugar nas 3 avaliações dentro do PISA, na última avaliação de 2015. Em 1965, tinha 45% apenas de pessoas alfabetizadas em Singapura. E em 2015, eram 96%. Tá? Então, são números impressionantes. Eu acho que a gente pode aproveitar muito disso. Agora, como que Singapura ele fez o BNCC deles, a Base Nacional Comum Curricular, né? Eles têm um instituto de estudos e que esse instituto de estudos ele não fica só estudando as matérias, como ele fica pensando em como aplicar essas matérias. Então, é um instituto que ensina a metodologia de como aplicar a pedagogia para os alunos. Tá? E ele é baseado num lema nacional, e eu vou falar para vocês aqui os 2 últimos lemas deles. De 1979 a 1996, olha só, era capacitar todos os estudantes a atingir seu potencial, reconhecendo que todos não crescem academicamente na mesma velocidade. Perfeito, não é? Tem tudo que a gente quer. Tem a democracia, né? Todo mundo vai chegar lá. E também nós temos a vontade da excelência. E eles falam o seguinte, hoje em dia o tema é escolas que pensam, país que aprende. É tudo baseado dentro das escolas. E eu acho muito bonito quando o ministro ele fala assim, o nosso intento para a educação em Singapura é que todas as crianças alcancem o seu potencial para ser o que elas quiserem ser, onde elas quiserem ser no mundo. Esse, sim, eu acredito que seja um objetivo digno de um país com os seus filhos. E, hoje em dia, o primeiro-ministro Lee, ele fala assim, o que a gente quer hoje em dia? Escolas que ensinem menos e crianças que aprendam mais. Ensinem menos e aprendam mais. Então, não é um método que acaba com a vida da criança. Né? Nós temos, por exemplo, Coreia do Sul, que está muito lá em cima na parte também do PISA. Em compensação, existe um quadro entre felicidade e conhecimento, onde que Coreia está bem infeliz. Então, ele está lá em cima, mas está no quadro infeliz. Singapura, ele está mais feliz do que o brasileiro e mais competente do que o brasileiro. Ele está lá no topo direito do gráfico. Tá? Está lá, mais feliz e mais conhecedor. O método Singapura é baseado em um roteiro que fornece aos alunos material educacional que desenvolve habilidades em pensamento crítico e resolução de problemas. Eles falam assim, um jovem com 15 anos aqui, ele consegue alcançar e criar soluções criativas para problemas matemáticos complexos. E a parte de pensamento crítico, para quem tem medo, de repente, que seja um desconstrutivismo da educação, é ao contrário. Pensamento crítico, para Singapura, quer dizer que um jovem ele consegue encontrar uma exceção dentro de um conjunto aparentemente padronizado e ele consegue encontrar um padrão dentro de um conjunto aparentemente aleatório. É essa a definição de pensamento crítico para eles, tá? E aqui nós temos um pentágono, que é o pentágono da educação de matemática, onde que eles falam que, em atitudes, eles querem forjar no aluno convicção, interesse, apreciação, confiança, perseverança, né, através de habilidades, conceitos. Os processos que eles ensinam às crianças é raciocínio, comunicação, conexões mentais, habilidades de métodos de pesquisa, aplicação no real, no concreto, e modelagem. Modelagem que é quando você consegue modelar processos, você consegue explicar e criar processos que você possa introduzir para outras pessoas. E o principal, que a gente estava falando, aprender a aprender, é essa parte, metacognição, que quer dizer monitoração dos pensamentos. A criança ela entende como que ela pensa, ela se auto-observa. Tá? E ela autorregula a sua própria aprendizagem, ou seja, ela percebe quando ela está errada e ela consegue encontrar
uma resposta mais correta, tá? E quando a gente está falando do método Singapura, junto com as escolas cívico-militares, o que a gente tem? Nós temos valores que eu peguei. Eu não peguei esses valores de desejos brasileiros, eu peguei isso do Ministério de Educação de Singapura. E vamos ver se os valores e as habilidades e competências que Singapura quer para os seus alunos estão de acordo com as escolas cívico-militares. Nós temos honestidade, tá? Que vem principalmente a começar da honestidade mental. Quando as crianças elas não são mais doutrinadas a pensar errado ou aceitar qualquer história como verdade, elas criam uma honestidade mental. E essa honestidade mental acaba uma honestidade moral. Comprometimento com a excelência, tá? Trabalho em equipe, disciplina. Aliás, disciplina, eu gostaria de dizer, para mim, disciplina não é só você ficar quietinho na frente do professor sem falar um pio. Para mim, disciplina é fazer o que precisa ser feito, na hora em que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Aí, nisso, você adquiriu uma disciplina mental que você pode te levar a qualquer lugar do mundo, porque você é mestre de si mesmo. Lealdade, humildade, orgulho patriótico, patriotismo, tá? E ênfase no bem comum. Então, são esses os valores de Singapura que eu acredito que vão muito bem com o método, com as escolas cívico-militares. E eu gostaria de acabar a minha apresentação nos lembrando de novo do que é mais importante, que a riqueza de uma nação no século XXI dependerá da capacitação, da capacidade da população em aprender. Muito obrigada, e eu deixo aqui o meu número de telefone para quem quiser me contactar para poder falar mais sobre o método Singapura. Sem dúvida, esse primeiro simpósio brasileiro de escolas cívico-militares é um grande avanço na educação brasileira. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Conselho Federal de Capelania, o CONFECAP. O seu presidente, o Washington Luiz, está presente. Também estão presentes os senhores Mohamed Ibrahim. Também estão presentes a senhora Karina Maria Efraim, Marta Efraim. Senhora Marta Efraim, muito obrigado pela presença do Conselho Federal de Capelania. Nós gostaríamos, no momento, de passar a palavra para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu sou convidado, não sou palestrante, não. Então, eu não tenho tanto tempo assim, eu vou ter que ser um pouco mais direto. Vou falar diretamente para o público, né? Certamente todas as autoridades da mesa sintam-se cumprimentadas. Tenente, que não é tenente-coronel, mas poderia ser, foi promovido aqui a DOC, né? Mas tenente Davi, a gente já esteve outras vezes junto com o cabo. Cadê o cabo loirinho? Cabo loirinho, como é que é o teu nome, cabo? Gustavo. Já estiveram no meu gabinete mais de uma vez, a gente teve uma reunião no MEC, de repente a gente pode colocar outra adiante, o deputado Heitor Freire, que acabou de chegar também, porque esse é um tema que eu vibro muito. Ano passado, inclusive, estivemos junto com a coronel Kedna, acertei? Kedna? Sim, senhora coronel, agradeço os serviços da senhora, realmente é uma outra noção de polícia preventiva que a gente está tendo. Das pessoas que antecedeu aqui falou de maneira muito acertada, né? Uma pessoa bem educada é menos trabalho para a Polícia Militar. E eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história pessoal minha, que alguns dos senhores já conhecem, deixa eu ver se alguém já está dando risada, sobre a PM de Goiás. Quem não conhece, eu vou falar agora. Certa vez, eu passei um carnaval em Caldas Novas, em Goiás. E lá pelas tantas, né, certamente já era para mais de 10 horas da noite, eu e meus amigos, garotada, estávamos com os cones, gritando, botando o cone na rua, brincando, etc. e tal, mas, né, numa zona que era mais, digamos, residencial. A Polícia Militar de Goiás chegou, colocou todo mundo na parede, revistou,
E aí eu fui olhar para trás e fui meter a mão no bolso, que eu ia puxar minha identidade. Só que o policial não é obrigado a saber, né? Então, quando eu ameacei meter a mão no bolso, plaf, plaf, tomei uma lambada. O meu amigo que estava do lado, plaf, plaf, tomou uma lambada. O problema é que o meu amigo já estava estudando Direito na faculdade. Então, ele já tinha aquela empáfia do estudante de Direito, né? Eu fiz Direito, fez Direito também, né, Heitor? A gente sabe como é que a banda toca. E no caminho para a pousadinha, tinha uma delegacia de polícia. E aí, o que o meu amigo fez? Entrou na delegacia e falou, vamos ligar para o Jair Bolsonaro, que ele estava pé da vida, ele tinha tomado a lambada lá, estava com calor, estava sangue nos olhos. Aí eu falei, não liga, cara, não liga, que vai dar problema, não liga. Ele ligou. Aí passou o telefone para mim. Meu pai devia estar dormindo, no 10º sonho, né? Tá tudo bem contigo aí, moleque? Não, tá tudo bem, pai, então, tudo bem. Deixa eu só dar uma palavrinha com o delegado de plantão. Aí o delegado de plantão recebeu o telefone, tudo bem, deputado, aqui o delegado tal, bateu lá um pouquinho de papo com ele, e depois retornou. Quando o delegado retornou, o meu amigo perguntou, e aí, delegado, o que o Jair Bolsonaro falou? Aí o Jair falou assim, ele dando risada, né? Falou que se continuar fazendo algazarra na rua depois das 10 é para dar outra lambada. É uma história engraçada, né, que a gente dá risada, mas demonstra bem como é que é uma educação que realmente é o esperado. Hoje em dia é muito difícil, normalmente hoje em dia é muito mais provável que o quê? Que o pai vá na delegacia, que passe a mão na cabeça do filho, que diga que o filho está certo, que vá correr atrás do nome do policial para tentar representá-lo. Como eu sabia como é que a banda toca lá em casa, eu avisei meu amigo, ele não escutou muito bem, né? Mas eu agradeço a educação da Polícia Militar de Goiás, colocando ordem na casa, e eu não guardo mágoas com relação a isso, não. Nessa minha breve fala aqui, eu gosto muito do ensino militar. Por quê? Principalmente por conta de uma coisa chamada disciplina. Eu não estudei em escola militarizada, nem em colégio militar, infelizmente, gostaria muito, mas na escola que eu estudei no Rio de Janeiro, até o final do 1º grau, hoje ensino fundamental, o diretor era um coronel, um senhorzinho, e sempre quando ele entrava em sala de aula, todo mundo de pé também. E essa disciplina, às vezes parece pouca coisa, fazer a barba, tá com o sapato bem engraxado, tá com o uniforme alinhado, aí você pensa, será que isso aí mesmo é necessário para uma pessoa se tornar um bom empreendedor, um bom trabalhador? Certamente é um primeiro passo. E hoje em dia o que nós temos de mais sucesso no Brasil são exatamente as escolas que têm disciplina, e boa parte delas militares. Se você pegar a história de vida, por exemplo, do único astronauta do hemisfério sul, o coronel Marcos Pontes, certamente ele começou lá atrás, fazendo a barba, de repente tomando uma punição, se tivesse alguma coisa fora de ordem, mas ensinando o quê? Para ele ter disciplina. Eu tive isso um pouco também durante a academia da Polícia Federal. Então, os militares, não é que eles têm os cérebros maiores, eles pensam melhor do que as outras pessoas, não. Não. Existem boas escolas civis, mas que certamente são boas porque têm disciplina. E de tão interessados nos assuntos, eu conto aqui 2 experiências. Uma, quando eu fui com o Jair Bolsonaro no Amazonas, acho que uns 2, 3 anos atrás, fomos visitar uma escola militarizada pela Polícia Militar do Amazonas, lá em Manaus. Chegamos na escola, e logo antes havia tido uma matéria do programa CQC. O programa CQC, que hoje em dia não existe mais, mas fez uma matéria criticando em muito a educação militarizada dada nessa escola. Por quê? Porque o pessoal tinha que cantar hino, o pessoal tinha que estar em forma, e as mulheres não podiam usar cabelo solto, o cabelo tinha que estar preso, e também não podia usar batom. Se você retroagir um pouquinho nessa história, você vai ver que era simplesmente a pior escola do estado em termos de notas, presença de tráfico de drogas, alunos relatando que outros alunos iam armados, certamente para fazer a boca de fumo dentro da escola, e quando entrou a Polícia Militar fazendo a coordenação junto com os professores civis, a coisa mudou. Passou a ser o 4º melhor colégio da região, do estado, uma fila de mais de 400 pais para colocar os seus filhos naquela escola,
E reparem como é que isso impacta na região inteira. O moleque deixa de apreciar o traficante e começa a apreciar aquele aluno que, de repente, vai ser contemplado com uma bolsa, que vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar em Israel, vai estudar numa universidade, de repente, na Coreia do Sul. É porque nos países asiáticos tem a barreira da linguagem um pouco mais difícil. Mas como é que muda tudo ali? E, realmente, lá na ponta, são menos pessoas que vão entrar na criminalidade. O que faz uma pessoa entrar na criminalidade não é a falta de dinheiro. Existe uma relação, mas não, por favor, nunca faça essa relação direta. Chega a ser preconceituosa. Ah, está no crime porque tinha que comprar o leite das crianças. Nunca. Conversem com um policial. Difícil, mas muito difícil, vocês vão ver que uma pessoa esteja no crime para a sua subsistência. Não está no crime porque é vagabundo, ele tem uma deturpação de valores. E são esses valores que os senhores colocam na molecada, para eles não se desviarem mais adiante. E, inclusive, acho que o sargento que falou antes aqui, né, que a criançada é estimulada a contestar tudo. Isso está errado, isso faz parte de uma teoria chamada desconstrutivismo, que você nega tudo, você questiona tudo, mas nunca chega a uma conclusão, a uma solução. Isso merece um debate mais aprofundado, mas no final da ponta é o quê? É para você quebrar com todos os parâmetros da sociedade, para depois vir e criar aqui um mundo de acordo com os valores que o pessoal fica até tirando o sarro do professor Olavo, né? Mas de acordo com os valores dos globalistas, uma ala muito forte da esquerda, onde o criminoso, na verdade, é um coitado vítima da sociedade, e a gente sabe que não é. Então, tudo isso passa por essa educação de base. E a matéria é tão importante que, hoje em dia, eles nem tomam mais quartéis, eles tomam escolas, vão doutrinar as crianças, vão lá dentro, vão lá na base, para que essa criança depois cresça com essa mentalidade doentia, onde ela não respeita mais ninguém. Então, percebam como é importante esse trabalho dos senhores, e eu finalizo aqui falando de uma outra experiência que tivemos, foi em 2017, se não me engano, quando eu fui junto com os meus irmãos e com o Jair Bolsonaro, e fomos para Coreia do Sul, Japão e Taiwan. A fala do encarregado de negócios, permita aqui ler o nome, porque nós não estamos muito acostumados, senhor Desmond Ang. Poderíamos ter ido para Singapura, um país que eu aprecio muito, mas infelizmente era uma viagem de uma semana, então nós acabamos tendo ali 2 dias ou 1 dia e meio em cada um dos países, né? Problema do fuso horário, enfim, foi pauleira, mas foi muito produtivo. Ali nós vimos países que também não têm grandes recursos naturais e que chegaram a ter uma boa qualidade de vida através da educação. Isso aí todo mundo aqui sabe. A gente não precisa ser PhD para saber como é que foi a evolução da maioria lá dos tigres asiáticos. Mas aquele vídeo ali, que a senhora mostrou, um pouco antes dele tinha uma foto, que era uma reunião, éramos nós falando com o secretário-geral do Ministério da Educação. E a gente perguntou para ele, eu perguntei para ele, né, sobre questões de ideologia de gênero, combate à homofobia, como é que isso era encarado lá no Japão. Ele meio que saiu por uma tangente, não respondeu muito bem a pergunta, mas é por quê? É porque lá não tem isso. Em outras palavras, enquanto a nossa criança aqui aprende a fumar maconha e fazer sexo, lá eles estão na 99ª revolução industrial para desenvolver tecnologia artificial para substituir a mão de obra para não ter um impacto tão grande na Previdência. E aqui no Brasil, o que está acontecendo conosco? Prova do PISA. Talvez estejamos na frente do Zimbábue, talvez da Zâmbia. É inacreditável. E quando você coloca o ministro da Educação para colocar essas pautas adiante, falando que precisa de disciplina, ou então se espelhando na excelente educação militar, é motivo de crítica. A gente não tem mais o que debater. A realidade já está batendo a porta, as nossas portas, de maneira violenta. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. O Brasil aqui, a gente está na parte da execução. E nós somos um país tão abençoado que a gente não precisa nem desenvolver as nossas teorias. É só copiar o que dá certo lá de fora. Então, assim sendo, não vou estender muito. Dá vontade de falar aqui 2 horas com os senhores.
Infelizmente, infelizmente não, mas a vida de deputado, por vezes, não nos permite ter o tempo que nós gostaríamos aqui. Os deputados que saíram aqui, eles foram na comissão, na CCJ, para defender a Previdência, que vai começar mais uma batalha lá. Eu tenho alguns outros compromissos, peço desculpas que eu vou ter que me ausentar, mas fiquem aqui com um abraço meu, porque certamente os senhores são motivo de orgulho para todo o Brasil que dá certo. Todos os pais gostariam de colocar os seus filhos nas mãos dos senhores, que sabem que não vai ter ensino de sexo, nem homo nem hétero, tá? Não vai ter esse negócio de relativizar, dizer que a maconha é uma droga bacana, que quando a molecada se vicia na adolescência, ela não larga nunca mais a droga. E eles sabem que ali o professor vai dar aula sem medo, sem ter medo de tomar pancada. Então, muito obrigado aos senhores e um bom simpósio a todos. Obrigado, tenente. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu lembro quando eu e o tenente Davi estávamos lá no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, e ele disse que, chegando à presidência da República, um dos seus principais objetivos seria o enfoque na educação. E nós estamos vendo isso se concretizando. Então, nós agradecemos ao deputado Eduardo Bolsonaro, os que compõem a mesa, estão aqui realmente prestigiando e tornando esse evento muito mais valoroso. Muito obrigado. Nós gostaríamos de convidar o senhor Paulo Neves. Ele discorrerá sobre o decreto 9.465, artigo 16, o inciso. Deus abençoe o senhor. Amém. O inciso 5 e 7. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui com os meus irmãos aqui da Polícia Militar. Apesar de eu estar... Todo mundo me faz essa pergunta, né? Essa farda não é farda, meus queridos, é um uniforme da escola. E eu sempre estou explicando que farda só quem usa são as Forças Armadas, policiais militares e bombeiro militar, né? Porque eu tive umas 10 perguntas dessas e eu quis responder logo, já falar logo. Eu queria agradecer ao coronel Bueno da Fonseca, né? Celso Bueno, eu acho que ele já até saiu, o assessor do ministro, né, da Defesa, queria agradecer a ele até estava conversando comigo, e também agradecer ao tenente-coronel Josilei, que foi meu comandante na Polícia Militar, ao coronel Paulo Roberto, que foi meu comandante também na Polícia Militar, né? Ao meu amigo Wilson, o homem mais lindo daqui de dentro desse plenário. E se alguém falar contra, eu vou brigar. É o capitão de mar e guerra e uma das pessoas mais maravilhosas que tem, entendeu? Aos meus primos ali, da comunidade judaica, não parece não, mas eu tenho um pezinho lá, entendeu? E ao presidente da Confecap, o meu irmãozão ali, o Austin, são pessoas. E antes de eu começar aqui a minha palestra, né, todo mundo pergunta, o que é Escola Cívica Brasileira? É uma pergunta que há 6 anos eu venho sempre respondendo, tá? Eu gostaria de dizer para os senhores aqui que eu tenho muito orgulho de ser militar há 32 anos, estou na reserva, né, só tem 2 anos, às vezes me dá vontade de eu voltar, né, eu sinto falta, mas como todo bom militar, né, eu tinha que inventar alguma coisa, só que eu não inventei sozinho, não. Eu e mais uns 30 militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, inventamos a Escola Cívica Brasileira. Todo mundo faz aquela pergunta, né? O que é a Escola Cívica Brasileira, né? A Escola Cívica Brasileira, ela é algo tão simples, entendeu? Ela é um modelo cívico, militar, ela não é pré-militar,
ela não é guarda-mirim, ela não é, como é que se diz assim, uma milícia, né? Todo mundo fica naquela preocupação, né? Então, eu queria dizer para vocês que a escola cívica é a coisa mais simples que tem. Eu simplesmente, juntamente com outros militares, fizemos um modelo cívico-militar que o decreto 9.465 explica com a maior simplicidade. A escola cívica, ela tem toda uma formação, ela tem uma organização dentro dela, que é nada mais, nada menos que um colégio militar, só que é um colégio militar para pessoas de baixa renda. Só que ela não só trabalha com crianças, adolescentes e jovens, ela trabalha também com a família dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Eu quero agradecer aqui ao Simpro, DF, que, mesmo eles não entendendo, mas me passaram algumas informações importantes, para que a gente venha entender o porquê de tanta violência dentro das escolas e o porquê essas escolas precisam de um modelo novo de ensino. E esse modelo novo de ensino, ele é bem simples, senhores. Ele não tem dificuldade nenhuma, entendeu? E eu estou muito feliz ali que a banda de música que veio foi da Polícia do Exército. Uma vez PE, sempre PE, tá, maestro? Eu fui da 2ª Companhia de Polícia do Exército, eu era cobra, então eu fiquei alegre. Não que eu não goste do BGP, mas eu fiquei feliz da vida, né, quando eu vi a banda da PE. Então, eu gostaria de falar, a Escola Cívica, ela foi criada em 1º de junho de 2012, como eu já havia falado alguns momentos atrás, através de alguns militares. O coronel Paulo Roberto, hoje em dia, ele faz parte da Escola Cívica Brasileira, o coronel Josilei também faz, o meu amigo Wilson também faz, como outros militares que agora estão na reserva, fazem parte da Escola Cívica Brasileira. No dia 1º de junho de 2012, nós decidimos criar um modelo novo de ensino, mas não um modelo para pegar e entrar em atrito com as escolas públicas ou o ensino público, mas um modelo onde a gente pudesse entrar dentro das escolas, trabalhar dentro das escolas, que é um modelo que a Polícia Militar do Goiás, os meus irmãos de força, fazem muito bem feito, sou admirador de vocês. Todo mundo pega e fala assim, pô, tu devia ter ficado lá na PM do Goiás, que eu passei lá rapidinho, mas passei. Mas eu amo a Polícia Militar do Distrito Federal, porque foi aonde me deu tudo que eu tenho, e a minha família também. Ela foi criada através de uma tragédia. Qual foi essa tragédia? O meu filho, ele foi assassinado por um menor. E para que houvesse toda essa movimentação, para que houvesse toda essa construção desse modelo novo que eu usei, entendeu? E uso até hoje, juntamente com toda a minha equipe, eu tive que reconhecer que as escolas, elas precisavam de algo novo. Eu sei que o modelo cívico-militar, ele não vem de agora no nosso país, ele já vem de muito tempo, tá? E toda a organização da escola cívica, ela tem sua organização como um colégio militar, só que ela é uma OCIP, ela é um instituto, mas todo o enquadramento dela, a organização dela, é como se fosse um colégio militar. Alguns dos senhores aqui já foram no Morro do Alemão? Já? Lá é bacana, né? Principalmente quando tem os tiros, né? É uma beleza. A Escola Cívica Brasileira, ela já fez um trabalho no Morro do Alemão. Esse decreto 9.465,
de 2 de janeiro desse ano, criado pelo nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente também, que passou essa missão para o tenente Davi, que é uma pessoa que ganhou o meu respeito, virou meu irmãozão. Nós dois sempre estamos conversando, é um sonho que ele pode ser realizado. Não há dificuldade nenhuma de implantar esse modelo, senhores deputados, não há dificuldade, é um modelo simples. Os meus irmãos aqui da Polícia Militar e a Polícia Militar do Distrito Federal, que está iniciando isso agora, se a gente fizer uma pequena análise, vai ver que é simples, é um modelo simples. O que nós ensinamos dentro das escolas, dos colégios militares? O que é? Uma coisa simples: hierarquia, disciplina, respeito, estudo, dignidade, e que aquela pessoa, ele venha descobrir o potencial dele. Há alguma dificuldade? Ninguém está implantando ditadura militar, ninguém está implantando nada que seja contrário àquilo que nós acreditamos. Então, esse modelo novo, entendeu? Através desse decreto, no artigo 16, no inciso 5º, fala que uma instituição, entendeu, em parceria com os órgãos governamentais, podem estar fazendo essa implantação. O que nós temos que entender é que a violência dentro das escolas, elas cada vez mais, elas vêm crescendo, e não podemos fazer vista grossa, não podemos de maneira alguma achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Então, o que nós precisamos fazer é simplesmente entender que esse modelo que está sendo apresentado, ele é um modelo que ele não vai atacar o estudo, não vai atrapalhar em nada, entendeu? O estudo dentro das escolas públicas, muito pelo contrário, ele vai contribuir. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa tirar dúvida. Mas, quando você fala em modelo cívico-militar, você encontra uma resistência, porque o brasileiro, ele tem uma certa tendência, todo mundo acha que o brasileiro gosta só de futebol e samba, é incrível isso. Quando eu fui para Marrocos, né, eu cheguei lá, fui recebido por um menininho no aeroporto, e esse menininho, ele nada mais, nada menos, ele falava só 5 línguas. Aí, eu lá numa dificuldade, porque um país de língua árabe, e eu tentando falar português. E eu falava com aí não sei falar inglês, o meu inglês é aquele inglês de colégio, e resultado, e eu estou lá desesperado, com mais 2 que também não sabiam nada, eles falavam muito, era o baianês, entendeu? E o mineirês, mas o inglês eles não sabiam falar. E aquele menininho olhando, aquela coisa toda, de repente aquele menino pega, e com a maior simplicidade, aí ele vira para mim e fala assim, olha, eu não sei falar, eu vou tentar. Ele parlez-vous français? E eu falei, nem paraguaiês, entendeu? Aí ele, do you speak English? E eu, no do you speak English, no, nada de English. E, de repente, aquele menino vira e fala assim, com um sotaque bem puxado do português, de Portugal, ele vira e fala assim, o senhor fala português? Aí eu falei assim, falo. Eu falei, você sabe falar português? Ele não só sei falar português, como outras línguas. Claro que ele falando com o sotaque do português de Portugal. Aí eu olhei para a minha cara, olhei para os dois, e doutor. Aí eu falei assim, rapaz, mas nós estamos, como é que eu posso explicar? Passando vergonha. E, com aquilo tudo, eu aprendi muito. Eu aprendi que, através do estudo, e era um menino de 12 anos,
E o menino falava 5, 6 línguas, sei lá. Eu acho que se eu perguntasse para ele se ele sabia falar até húngaro, eu acho que ele sabia, que não é uma língua comum. E eu fiquei abismado com aquilo. Eu gostaria, rapidamente, não quero pegar e demorar na minha palestra, porque pensa numa criatura que não dormiu, pensa. E eu pensando, o que eu vou falar? Vai estar os deputados, vai estar o meu irmão lá, o Davi, vai estar meus primos que vieram de São Paulo, da comunidade judaica, vai estar lá vários policiais militares, irmãos de força, e o meu irmão Wilson, que está ali, do Bloco Brasil, ali, eu sou fã desse homem, entendeu? E eu preocupado. O que eu pude entender? Eu pude entender, através do ensino, nós podemos fazer várias mudanças no nosso país. Senhores e senhoras, nós estamos atravessando uma fase no nosso país de mudança. Houve alguns ciclos que foram passados, e agora nós estamos em outro ciclo. E esse novo ciclo, ele vai causar dores. Toda mudança, ela causa dores. Estamos vivendo num tempo que nós precisamos resgatar alguns valores que foram esquecidos no passado. E é uma beleza que eu estou fazendo a minha palestra sem nem mostrar os meus slides. Mas eu prefiro até assim, eu prefiro que a gente seja bem simples naquilo que estamos falando e que todos possam entender. Uma das coisas que vem atrapalhando a cultura do nosso país é uma coisa simples, chamada vaidade. Quando eu acho que eu sei demais, eu atrapalho a pessoa do lado a crescer. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que o crescimento daquele que está ao meu lado é o mais importante. Eu sou fã do Coronel Santos. Pensa num homem que eu sou fã dele, entendeu? Coronel Santos, eu sei que o senhor está olhando aí a minha palestra, está boa? Se não estiver boa, depois eu aprendo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nós podemos mudar a história desse país. Nós podemos, através desse decreto, implantar isso, sabe com quê? Com simplicidade, sem nenhuma vaidade. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, comandante, sou eu o quê? Eu sou a esquerda ou é a direita? Eu falei, rapaz, eu tenho as duas pernas, a esquerda e a direita. Então, se eu não conseguir colocar as duas para andar junto, eu não vou chegar a lugar nenhum. E nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria, ela não vem do nosso conhecimento, seja de faculdade, seja escolar, de nada, mas ela vem de Deus. Quando você lembra que toda a sabedoria que tem e aonde você chegou foi através de Deus, entendeu? Você vai longe. Agora, quando você tem um excesso de vaidade, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. A Escola Cívica Brasileira, ela foi mantida e é mantida por voluntários, entendeu? E eu gostaria que todos soubessem quem esses voluntários que fazem a Escola Cívica. Eles são o meu orgulho. Eles não ganham nada, eles não têm dinheiro para nada, eles não têm salário, mas tudo que eles fazem é por essa grandiosa nação que é praticamente um continente, entendeu? E eu gostaria de pedir aos senhores que reconhecessem o trabalho que essas pessoas fazem, porque eles fazem com amor. Nós temos o poder, nós temos a condição financeira, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, vou finalizar agora somente falando uma coisa, é possível implantar esse modelo cívico nas escolas. Quero agradecer ao Davi, porque ele acreditou nisso, e ele está nisso, junto com a Escola Cívica Brasileira. Como?
já me deram um papelzinho e eu passei 2 minutos, né? Então, eu só queria fazer algo com consentimento dos deputados aqui e os presentes. E eu gostaria, mesmo a minha equipe sentado, eu só gostaria de perguntar uma coisa: quem somos nós? Então, senhores, nós somos o Brasil. E obrigado. Obrigado. Nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos os secretários de Educação aqui presentes. Gostaríamos também de agradecer bastante o deputado federal, general Peternelli, que fez um apoio gigantesco para que esse evento ocorresse. Nós também gostaríamos de ressaltar a presença do deputado federal Heitor Freire e convidar o deputado federal Crisóstomo para poder falar por... Muito bom dia a todos aqui presentes. Muito bom dia, meu amigo, deputado Heitor Freire, do Ceará, aos integrantes da mesa. Eu vou me permitir usar esse microfone. Até no plenário, eu vou pedir para o nosso presidente da casa para também deixar esse microfone lá, porque não existe. E esse tipo de microfone, a gente não se dá muito bem. Olá. Deputado Heitor Freire, quero falar para todos aqui, olha. Eu sou um objeto de estudo de que o ensino militar dá certo. Fui aluno de um colégio militar e fui interno por quase 4 anos. E lá era 100% ensino militar. Colégio Militar de Manaus. Ensino militar no Brasil, vamos ser realistas, está há mais de 100 anos nesse país. Que discussão é essa, Tenente Davi, que está sendo levada aos brasileiros, se o ensino militar dá certo ou não? Senhor de Singapura, já existe há mais de 100 anos no país o ensino militar. Nós temos um colégio militar que já formou mais de 6 presidentes da República Brasileira. Que discussão é essa, secretários? Não dá para entender, senhores militares. Eu não estou entendendo. Como não dá certo? Aqui tem um cidadão que é um objeto de estudo. Dá certo e muito. Seja no Exército, seja nas polícias militares. Como isso? Nós temos que colocar diante de nós, brasileiros, a realidade dos fatos. Vamos discutir fatos positivos, gente. O Colégio Militar de Porto Alegre tem mais de 100 anos. Já formou mais de meia dúzia de presidentes da República. Como não dá certo? Dá certo é muito, tenente. Deputado, o seu Colégio Militar de Fortaleza é exemplo no Brasil. O senhor sabe que tem lá no Brasil, tem vários grandes pensadores, formadores de opinião, grandes autoridades no país, formados no seu Colégio Militar de Fortaleza. E é um dos primeiros, é um dos tops. E como não dá certo, deputado? É uma discussão que não cabe. Vamos pular essa fase e vamos para a realidade, vamos para a implantação.
E as famílias estão esperando isso. Ninguém quer formar soldado para combater. Nós queremos sim formar soldados para aprender o melhor possível, espalhar os seus ensinamentos pela nação. Os professores querem isso. Os professores querem ser realmente professores e ensinar alunos. E não o que ocorreu semana passada, lá no meu estado, em Rondônia, quando uma professora chamou a atenção de um aluno, e o aluno, insatisfeito, a criança, levou para os pais a informação, e os pais vieram bufando até o colégio, foram até a professora, esmagaram a professora. A professora ficou totalmente desconfigurada. Semana passada, é recente. Esse tipo de atitude de pais que não educam bem seus filhos, aí é o grande erro na escola. Professor não está ali para ensinar cidadania total às crianças. Ele está para ensinar matemática, português e tudo mais. E ensinar a ser um bom aluno. Realmente eu ouvi aqui, educadora. É isso! Nós temos que fazer um movimento no Brasil seguinte: professor ensina na escola aquilo que a educação tem que introduzir na cabeça das nossas crianças. Agora, educação é pai e mãe. É isso que falta nesse país. E culpa o professor. Deputado, nós temos que fazer um trabalho aqui em plenário e divulgar para o Brasil que os professores querem se tornar verdadeiramente professores e não correr da sala de aula. Tem professor que já não quer mais dar aula, já não quer mais ser professor, tem professor que já não quer mais, quer mudar de profissão, porque não é mais respeitado, nem pelas autoridades. Eu estou falando só de fatos reais. E esse objeto de estudo chegou fazendo 16 anos no colégio. Aos 16 anos. A mãe chorando, o pai chorando, mas não tem problema. Foi para outro estado sem interno. Fiquei quase 4 anos interno. O meu irmão foi com 12 anos. Já estava mais formado. Imagine, 12 anos. Deu certo também. E é apenas um exemplo de milhares no Brasil. Milhares. E ficamos nós tratando de um assunto, dá certo, não dá. Não, vamos pular essa fase, tenente. Pula essa fase. É execução, é implantação. E o resultado virá. O resultado virá. Acabou o tempo de espalhar incertezas, coronel. Acabou esse tempo. É o tempo de bons momentos à frente. É isso. Eu sou titular da CPI do BNDES. Vamos ser duro. Não é porque eu quero ser duro, não. Eu sou bom de coração, sou um coronel do Exército bonzinho de coração. E um parlamentar federal representando o meu belo estado de Rondônia, vão lá conhecer, hein? É maravilhoso. Sou bonzinho, mas contra o nosso povo, contra a corrupção, eu sou perverso. Não podemos admitir mais isso. O olhar para frente
é o olhar de desenvolver essa nação. É daquilo que o nosso presidente fala: chega de pagar tanto impostos, precisamos criar empregos e renda para essa nação que é nossa. Já vou finalizar, que eu sei que vocês já estão querendo que eu pare. Então, senhores, esse objeto de estudo de colégio militar é que dá certo, dá muito certo. Levantar de uma cadeira quando o professor entra não faz mal a nenhuma criança. Chamar a professora de senhora, professora, e não de mana, vem cá, mana. Parceira, vem cá, parceira. É assim que trata os professores. E ai dela achar ruim. Hoje é assim. Portanto, ensino militar no Brasil é exemplo. E muitos que estão aqui, tenente, pode continuar envidando todos os esforços para isso. É o que o Brasil precisa. Na França é assim, meu amigo. O ensino militar na França é de norte a sul, de leste a oeste. E está certo! Primeiro mundo, nós somos terceiro, gente. Vamos aprender com quem sabe e com quem trabalhou e deu certo. Nós temos que copiar os bons. Portanto, minha sugestão para o senhor: se o senhor fizer um outro evento desse, faça o seguinte: vá no Colégio Militar de Brasília, que tem mais de 3.000 alunos, e aí sim, ali você vai ver o verdadeiro colégio cívico-militar, e as crianças felizes. E para encerrar, uma constatação. Eu fui para uma universidade militar sem fazer prova. Há 30 e poucos anos, é ruim falar assim, né? A gente vê que faz tempo. Fui sem fazer prova. Sabe por quê? Por quê? Porque eu era peixado? Não. Porque meu pai era... Não, meu pai é um soldado da floresta amazônica, minha mãe é uma indígena da tribo tucana, eu sou indígena tucano. Sabe por que eu fui para uma universidade militar sem fazer prova? Porque no colégio militar é o seguinte, olha, se você for top, os primeiros top, vai direto, não precisa fazer vestibular. E os outros? Faz vestibular. Não quer fazer vestibular? Seja top no colégio militar. Viu, tenente Davi? Vai direto. E eu fui assim, sem fazer vestibular para a Academia Militar das Agulhas Negras. Deu certo. Porque os professores ensinavam que deveríamos estudar muito para poder galgar melhores espaços na vida da gente e nesse Brasil. Portanto, senhores, é ensinar as nossas crianças a estudar. O professor tem que fazer isso. E vai dar certo. E cobrar. E cobrar. Dá vontade de falar tanta coisa aqui desse objeto de estudo aqui dos colégios militares. Obrigado, tenente, pela oportunidade. Coronel, obrigado, comandante. Coronel, aliás, o nosso deputado Heitor Freire, lá do Ceará também, com certeza, ele, embora não seja militar, mas tem espírito de fazer certo. Vários militares aqui. Um forte abraço aos meus colegas soldados do Exército, ali da Polícia do Exército. Terça-feira, só um aviso agora, já acabei de falar do Colégio Militar. Terça-feira, eu estou fazendo um evento aqui, no plenário da Câmara dos Deputados.
vai estar abarrotado de uma instituição que tem 300 e poucos anos no Brasil e que iniciou o ensino cívico-militar. Foi uma proposição minha, terça-feira, com a presença do general Vilas Boas, diversos ministros, aqui no plenário, aniversário do Exército Brasileiro. Terça-feira. Todos estão convidados. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Obrigado, Coronel Crisóstomo, nosso deputado federal. Sua palestra abrilhantou a nossa manhã. Muito obrigado. Nós gostaríamos de informar que este simpósio vai ser estendido para os demais estados. Então, isso aqui é um projeto embrionário e nossa intenção é fazer com que esse projeto seja estendido para os demais estados. Parabéns, Tenente Davi. Nós gostaríamos de convidar a senhora professora Anita Angélica. Ela é professora da Secretaria de Educação e discorrerá sobre família e educação. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar presente aqui nesta manhã, representando a classe de professores. Eu sou professora há mais de 20 anos, e tudo o que o deputado acabou de falar, infelizmente, é a realidade nas nossas escolas. Essa parceria, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a parceria entre família e escola. Se essa parceria ela não acontecer, nenhum sistema escolar funciona bem. A gente precisa ter essa parceria fortalecida. Eu peguei uma imagem, vou ser bem didática como professora aqui. O que vocês veem ali? Vamos ver quem é bom aí em biologia. É uma célula, né? A gente sabe que todos nós, como seres humanos, a unidade básica, não sou professora de biologia, só observando. A unidade básica do ser humano é a célula. A partir dela, nós formamos o ser. E, numa analogia, a gente tem a família como célula máter de uma sociedade. Então, a gente entende a família como a base de tudo. A família é uma base, a base de uma sociedade. E a escola surgiu de uma demanda da família. A escola, ela chega para complementar aquilo que eu, por obrigação, como pai, mãe, como família, tenho que fazer dentro da minha casa. Então, é uma parceria que dá certo. Eu não vou me delongar muito, porque muitos já falaram sobre esse assunto, mas é importante reforçar que essa parceria ela só dá certo quando cada parte cumpre com o seu dever. Então, segundo até estudos, a gente sabe que a escola ela surgiu de uma demanda da sociedade, porque somente o que eu forneço em casa, na minha educação como mãe, como pai também, não é suficiente para preparar meu filho para lidar com as demandas da sociedade. E cada vez que passa, nós percebemos que as demandas são muito grandes. Existe uma incoerência, muitas das vezes, com discursos universitários que falam que eu devo abrir o meu aluno, dar oportunidade para ele construir o seu próprio saber, ter liberdade de escolher aquilo que ele quer estudar, mas o que o mundo cobra dele não é isso. Quando o menino termina o 3º ano do ensino médio, ele tem que estar apto para fazer um vestibular, fazer o Enem, se ele quiser galgar lugares mais altos, ter uma proficiência em idiomas, mas muitas das vezes a gente não tem isso ainda nas nossas escolas. Algumas funções básicas da escola, nós temos a LDB. Vou resumir com 2 palavras. A escola existe para formar um cidadão preparado para lidar com as demandas da sociedade e preparado para o mercado de trabalho. É para isso que a escola existe. Não é para implantar uma ideologia, abraçar uma ideologia, dar liberdade para o aluno.
propagar que aquele aluno indisciplinado é uma vítima da sociedade. Não, a escola existe para formar um cidadão apto para lidar com as demandas da sociedade e para estar pronto para o mercado de trabalho. A Constituição Federal, nesses 2 artigos aqui, de forma resumida, a gente tem que a educação é um direito de todos. Todos nós temos direito à educação. Mas ela é dever de 2 instituições. Quais? Estado e família. Mas, se a gente observar bem os próximos artigos, o 2º, que é da Constituição Federal, e o próximo, que é do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê que os pais eles têm uma responsabilidade maior. É dever do pai assistir, criar e educar os filhos. Como bem colocou o nosso deputado aqui, o pai é aquele que educa, é aquele que forma o caráter, forja o caráter do seu filho. E ainda tem mais uma observação. No ECA, a gente vê que a responsabilidade do pai e da escola, da família, do responsável, de matricular seus filhos. É responsabilidade do pai. Por que essa parceria, então, entre família e escola ela é tão importante? Vejamos aqui por quê. Não faltam estudos que comprovem que essa parceria ela dá sucesso. Eu, como professora, eu comprovo isso na minha realidade da escola. Quando nós convocamos pais para as reuniões de final de bimestre, de semestre, geralmente os pais que aparecem são os pais dos alunos que têm bons resultados. Então, a gente percebe que essa parceria ela dá certo. Aquele pai que vai à escola é um pai que acompanha seu filho. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Vamos ver alguns dados aqui das nossas escolas. Segundo dados recentes, a quantidade de matrículas na educação básica caiu. Dados do ano passado. A gente se pergunta, mas por que caiu? Fica o questionamento. Por que caiu? A população aumenta, a gente deveria ter um aumento nas matrículas, mas não é o que tem acontecido. O único setor que tem tido um aumento considerável nas matrículas é o setor da educação infantil, por conta das creches. Mas, em todos os outros, a queda tem sido muito grande, principalmente no ensino médio. Evasão escolar, violência. Um dado, assim, muito alarmante. Nosso país é o número 1 em violência contra o professor. É triste a gente ver relatos de professores, colegas meus, sendo vítimas de violência. E isso não acontece só lá no norte, no nordeste, nas favelas, né, como as pessoas querem colocar, no lugar mais marginalizado. Não, isso acontece em todos os lugares, infelizmente. Outro dado que foi colocado aqui no início, né, que foi bem enfatizado, a questão da classificação do Brasil no PISA. Está lá embaixo. Deficiências sérias nas habilidades de leitura e matemáticas. Gente, o problema é sério. Mas por que esse modelo cívico-militar ele dá certo? Não vou dizer que vai dar certo, eu vou pegar a palavra do deputado, ele dá certo. Porque a evasão é praticamente inexistente. Nós, conversando com o Coronel Santos, ele passou para a gente os dados. A lista de espera da escola que ele trabalhou tem mais de milhares de alunos esperando por uma vaga. Os dados estatísticos constatam que a redução da violência nessas escolas ela praticamente não existe. Davi, no período de campanha, visitou algumas dessas escolas e ele não se restringiu apenas à escola. Ele conversou com comerciantes que tinham comércios ao redor da escola. E até nesses locais a violência diminuiu. Então, ela transcende os muros da escola. Ela não diminui só na escola, ela reflete também na comunidade local em que ela está inserida. Fora os dados, né? Nós temos dados das provas, do IDEB, vestibulares, Enem, são escolas que se destacam. Um método que a escola militar utiliza, eu sou mãe de aluna no colégio militar, é uma escola que investe em tecnologia.
Então, o pai consegue acompanhar a vida do aluno de casa, no celular. É uma escola que muitos podem dizer que é ultrapassada, mas não é. Porque ela investe em tecnologia, a fim de que a família e a escola estejam cada vez mais conectadas. Eu acompanho a vida escolar da minha filha. Eu acompanho, se acontece, se ela tem uma falta numa disciplina, eu acompanho. Aí eu chego para ela, o que foi que aconteceu? Ah, nesse dia aqui, eu passei mal, estava lá na enfermaria. Então, a vida escolar do aluno, ela é acompanhada pela família de forma mais direta e mais eficaz. E outra coisa que é importantíssima a gente falar, são escolas que têm como pilares respeito, disciplina, hierarquia, civismo e patriotismo. E numa voz de mãe, de pessoa que representa a família, isso reflete na minha casa. Porque eu quero criar um filho disciplinado, mas eu quero ter uma parceria com a escola. E isso acontece na escola militar. Outra coisa que muitas pessoas às vezes questionam, mas a escola militar ela só foca aula, estudo, resultado. Não é bem assim. É um tipo de escola que contempla também outras habilidades. Exatamente hoje foram iniciados os Jogos Internos do Colégio Militar de Brasília. Não pude estar lá vendo minha filha, que está participando. Mas é um colégio que prioriza o esporte, prioriza os idiomas, a formação dos idiomas. É um colégio que prioriza outras habilidades que o aluno possa desenvolver. Então, é um modelo de ensino que forma o aluno de forma completa, holística. E o decreto 9.465, de 2 de janeiro, no seu inciso 9, ele enfatiza que a escola cívico-militar ela tem como meta alcançar os objetivos do Plano Nacional de Educação. E a meta 19 trata justamente de uma coisa chamada gestão democrática. Gestão democrática nada mais é do que uma gestão compartilhada com outros setores da comunidade escolar. Eu não tenho apenas o comandante, o diretor, o professor, eu tenho o pai, eu tenho aquelas pessoas que compartilham para o crescimento dessa instituição que se chama escola. E, nesse momento, a gente tem a inserção da família. Eu quero reforçar mais uma vez, como educadora que sou há quase 20 anos, nós, professores, precisamos de instituições que nos deem condições de trabalharmos como professores, de formarmos pessoas capazes para dar continuidade à sua formação. Precisamos de escolas onde tenhamos o respeito, onde tenhamos condições de transmitir o conhecimento que nós alcançamos nas nossas universidades. Atualmente, estou fazendo mestrado em Linguística Aplicada aqui na Universidade de Brasília. E é triste ver a situação da nossa Universidade de Brasília. Eu convido os demais que puderem fazer um passeio na nossa universidade. Estudei há quase 20 anos na minha primeira graduação. Era uma realidade, hoje é outra. Então, a gente precisa realmente olhar para a nossa educação com esse olhar bem cuidadoso. Como que eu, como família, tenho contribuído para a educação dos meus filhos? Então, essa parceria ela é extremamente importante. E eu finalizo minha fala dizendo que esse projeto reforça ainda mais a participação da família e que nós precisamos, juntos, buscar por uma educação que foque no sucesso. Precisamos crescer, precisamos avançar. Muito obrigada. Obrigado, professora Anita Angélica. Nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do deputado federal Heitor Freire nesse primeiro simpósio brasileiro de escolas cívico-militares. O deputado, ele não é militar, ele é administrador, formado em administração, inclusive trabalhou como gerente internacional do HSBC, mas é um apaixonado pela nossa vida militar.
Conheço a história do deputado Heitor Freire e também sei do amor que ele tem pela educação. E ele sabe que realmente o futuro do Brasil começa por uma boa e forte educação de base. Gostaria de convidar o deputado Heitor Freire a participar aqui do palestrar. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, nobre colega Coronel Crisóstomo. Saúdo todos aqui presentes. Minha fala vai ser bem curta, breve. Como bem disse meu nobre irmão, amigo, Eliomar, irmão de grandes amigos como Edivaldo e Eliseu, temos aí um histórico aí de familiar, né, de amigos. Eu acredito na educação. Eu venho do sertão do meu estado, Ceará, nasci em Juazeiro do Norte, de uma família humilde do Iguatu, região central, centro-sul. Perdi meu pai muito cedo, mas nunca utilizei aquela minha condição para ser uma vítima da sociedade, para ir para os maus caminhos, mas acreditei na educação. Sendo bem curto, tive a oportunidade de cursar 5 universidades, dentre elas graduação na Universidade de Framingham, Estados Unidos, mestrado na Universidade de Wolverhampton, todos os diplomas revalidados pela Universidade Federal do Ceará. E eu acredito que a educação é o caminho que o Brasil vai se reconstruir. Se você analisar países como Japão, Coreia do Sul, a forma que eles reconstruíram, cresceram, foi através da educação. Só que da forma que hoje o Brasil está, a educação da forma que está, nós não iremos avançar. Digo isso porque temos, sim, excelentes escolas no Ceará, como a Escola Militar de Fortaleza, a Escola da Polícia Militar, onde tem como comandante o coronel Júlio Aquino, um amigo, uma pessoa que eu tenho conversado bastante, que tem se inspirado nas escolas militares do Goiás. Então, nós precisamos expandir esse modelo para mais cidades no Ceará. Infelizmente, os últimos governos destruíram nossos valores, nossos princípios, para formar um cidadão sem respeito, sem hierarquia, sem amor à pátria, sem disciplina, nós não iremos conseguir. Então, é por isso que eu acredito no exemplo de vocês. Eu gosto muito do Provérbios que diz: ensina a criança o caminho que deves andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. A escola ensina, os pais educam, mas a escola tem um papel importantíssimo. E é por isso que a disciplina, a ordem, a hierarquia, ela tem que estar presente. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos um projeto de lei do estado, do meu amigo, meu colega de partido PSL, o deputado André Fernandes, que colocou um projeto de lei para que mais escolas cívico-militares possam ser acrescentadas no Ceará. Se eu não me engano, só temos na capital, e precisamos crescer. Vocês do Goiás são um grande exemplo para todo o país. Nós do Ceará sempre estamos olhando para vocês. Quero aqui também agradecê-los o esforço de vocês, como eu disse, são um exemplo para todos nós. E espero que continuemos a crescer em todo o Brasil e principalmente no Ceará, onde nós temos que dar uma atenção especial à educação, porque será dessa forma que nós iremos sair e crescer de tanta miséria que temos lá, será dessa forma. Muito obrigado, parabéns pelo seminário. Se possível, vamos levar para o Ceará também. Vou aqui, já fiz várias anotações para repassar para o deputado André Fernandes, coronel Júlio Aquino, comandante do Colégio da Polícia Militar, e depois vou pegar mais material para levar. Muito obrigado, e eu quero pedir uma salva de palmas para vocês que merecem o nosso reconhecimento. Que Deus abençoe o Brasil e as nossas crianças.
Muito obrigado, deputado Heitor Freire, por sua participação no primeiro simpósio brasileiro de escolas cívico-militares. Nós gostaríamos de convidar a secretária de Educação, a senhora Adriana Aguiar, secretária de Educação do Estado de Goiás. Tocantins. Eu sabia que tinha alguma relação. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu com a agenda em Brasília e essa atrativa agenda aqui também, o gabinete recebeu a ligação e a gente conseguiu conciliar. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, pela organização, colocar Tocantins à disposição, aqui falo em nome do nosso governador Mauro Carlesse, para que a gente possa realmente disseminar a ideia, muitas práticas interessantes, exemplos exitosos que aqui foram pontuados, e dizer que aqui quem fala é uma professora concursada, efetiva, estou na sala de aula e na educação desde os 16 anos, mas viúva de militar, o pai dos meus 2 filhos militar, estudei em colégio interno, Fundação Bradesco, então acredito muito nos princípios, em tudo que foi pontuado aqui, e sem desmerecer as nossas escolas, porque também percebi aqui que há este reconhecimento que o que está perdido ou errado ou não está no caminho certo não é a escola por si só. A escola ela faz parte de um contexto, mas que estamos muito felizes enquanto educadores pela comunidade como um todo, pela direção do nosso país, ter este olhar carinhoso neste momento tão importante para as nossas escolas, para a nossa educação básica, e olhando para a escola, para a educação básica, está se olhando para as famílias e olhando para o futuro. Então, muito feliz e saio daqui bastante satisfeita. Tá? Obrigada e parabéns pelo evento. Obrigado. Nós gostaríamos agora de convidar o idealizador deste evento e também alguém que, ao longo de sua história, tem se dedicado bastante para a implantação das escolas militares, né, não só no DF, como em todo o Brasil. Eu gostaria de convidar o Tenente Davi. O Tenente Davi é primeiro-tenente do Exército Brasileiro, é alguém que ama a educação, alguém que ele é formado em Direito, tem 2 filhos na escola militar e realmente sabe o valor que é nós termos filhos encaminhados. E filhos encaminhados é sinônimo de filhos com boa educação e bom ensino. Tenente Davi. Em nome da Escola Cívica Brasileira e das escolas cívicos-militares, gostaria de agradecer primeiramente a Deus que nos proporcionou esse momento ímpar no dia de hoje. Certamente será uma data lembrada como um marco na mudança da educação brasileira. Agradeço ao nosso apresentador, o jornalista José Wiltmar. Meu muito obrigado a todos os palestrantes que nos proporcionaram conhecer um pouco mais sobre o Decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2009. Também quero agradecer aqui a presença de 2 pais espirituais, o pastor João Roberto, da Primeira Igreja Batista do Cruzeiro Novo, o pastor Gilton e sua esposa aqui presente. Estendo meus agradecimentos também a essa casa, a Câmara Federal, que abriu suas portas para a realização desse simpósio. E o meu muito obrigado a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para esse dia se tornasse uma realidade. As escolas cívicos militares mostram-se como uma esperança
para a educação do Brasil. Patriotismo, civismo e hierarquia e disciplina são as instituições que primam pela qualidade de ensino e pela formação holística do aluno. A partir deste decreto, amplia-se a possibilidade de acesso a esse modelo para as escolas públicas do Brasil, que desejarem adotar tal modelo. Numa parceria que envolve família, escola, comunidade, Secretaria de Estado e Secretaria de Segurança Pública, os Estados e a União poderemos, a partir de agora, traçarmos novos rumos para a educação no Brasil. Só o conhecimento pode mudar uma nação. Só a educação pode libertar o povo. Que nosso país trace uma nova história do sucesso. Desejo a todos um excelente dia e que juntos possamos marchar para uma educação que traga crescimento do nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, a todos os nossos convidados, a todos aqueles que, direta e indiretamente, fizeram com que esse evento fosse o sucesso que é. Estamos agora na fase de encerramento e gostaríamos de convidar a senhora Marta Efraim, que fará uma bênção final para o nosso evento e, por fim, a banda tocará o hino da vitória. Por causa do horário avançado, né, Davi? Por causa do horário avançado, a gente vai disponibilizar um e-mail para que as perguntas e respostas sejam feitas, tá bom? E a gente pede desculpas, né, pela questão das perguntas e respostas, mas acho que a gente poderia abrir, né? Por causa do horário, né? Ok. Então, a gente vai disponibilizar o e-mail e nós teremos a grande honra e o prazer de passar a responder as perguntas dos senhores, ok? Bom dia a todos. Shalom. Quero cumprimentar todas as autoridades e a todos os militares, a qual eu respeito e tenho um amor muito grande pela nossa justiça. Como judia, quero abençoar este dia que foi um marco para todos nós, para as nossas vidas, para os nossos professores. E eu gostaria que você abrisse as suas mãos, que eu vou fazer a benção araônica em hebraico, como judia que sou. Se quiser ficar de pé, pode ficar e receber essa benção. Ivaneika Adonai Vishmareika Yair Adonai panav alecha Vikuneika Ish Adonai panav alecha V'yashem elecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o brilho do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor levante a sua mão direita e te conceda Shalom, Shalom, Adonai.
Nordeste, Goiás, nós vamos lá. Tá. Meu diploma eu pego que hora, ou não tem? Como é que é? O diploma. Como é que é? Ah, lá fora. Vai pegar lá? É. Pega quando sair. Tá. Obrigado. Pode fazer? Pode falar? Muito obrigado a todos. Nós gostaríamos também de informar que hoje mesmo, às 14 horas, no auditório, no plenário 7, no anexo 2, haverá uma audiência pública muito importante, uma audiência que foi requerida pela deputada Jandira Fegali, onde vai falar sobre a alienação parental e